Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de fantasia de 2020 chamado... Esse filme conta a história de um demônio raposa que quer conseguir a imortalidade se tornando uma raposa de 9 caudas. Será que ele vai conseguir? Vamos descobrir. O filme começa mostrando uma raposa brincando. Muito descuidada, essa raposa quase cai do penhasco. A ponto de perder sua vida, a pequena raposa se agarra com toda a sua força. Então, um jovem aparece para ajudá-la. Ele conseguiu salvar a raposa, mas infelizmente escorregou logo em seguida. A raposa, por sua vez, tentou salvá-lo, mas seus esforços foram em vão e por fim o jovem caiu lá embaixo. A raposa ficou muito triste por causa disso, até mesmo derramou algumas lágrimas. 500 anos depois, os demônios raposa estão prestes a realizar uma grande reunião em uma caverna. Todos os demônios raposa que participam dessa reunião parecem animados, incluindo Shisan, um dos demônios raposa que seu povo considerava muito ruim. O líder diz que um demônio raposa pode se tornar imortal ao conseguir um elixir da alma contido no corpo humano. Os demônios raposa podem obter esse elixir ludibriando os humanos. Se o elixir da alma foi pego sem a vontade do humano, ele perderá sua vida. O líder demônio raposa revela que um elixir branco aparecerá no dia 15 do próximo mês. Esse elixir branco é um elixir especial que só aparece uma vez a cada 1000 anos. Disse que é especial, pois o demônio raposa que o conseguir se tornará imediatamente imortal e se transformará na raposa de 9 caudas, sem ter que se preocupar em coletar outros elixires. Shisan é então designado para encontrar o elixir branco pelo líder demônio raposa, que por acaso é seu avô. Não só isso, ele também ganha um item que pode retirar a vida de qualquer coisa. No entanto, Shisan estava doido para começar a jornada logo e aproveitou para pegar a relíquia mágica do bolso de seu avô. Seu avô então ordena ao professor de Shisan que o monitore e o ajude a obter o elixir branco. O professor então expressa sua preocupação ao líder sobre os jovens demônios raposas que muitas vezes não conseguem obter o elixir da alma e acabam perdendo suas vidas nas mãos dos humanos. Shisan finalmente chega à cidade e decide comer frango em uma barraca de comida. Um jovem chamado Zijin aparece com um asno e tenta perguntar algo a ele. Por medo de alguém querer sua comida, Shisan acaba respondendo de uma maneira não muito agradável. Depois que o jovem sai, a herança de seu avô repentinamente mostra sinais de um elixir branco localizado não muito longe daquele lugar. O item mágico também diz que provavelmente o elixir estará perto de um animal com orelhas grandes. Em outro lugar, um sacerdote parecia estar exibindo seus pergaminhos mágicos que podiam prender demônios. Depois de muita confusão, Shisan acaba sendo tocado e levado pelo asno de Zijin sem querer. Enquanto Zijin corria atrás de seu asno, o sacerdote acidentalmente coloca um selo protetor no seu corpo enquanto passa por ele. Depois dessa série de infortúnios que se abatem sobre Shisan e Zijin, os dois finalmente chegam à floresta. Ao mesmo tempo, a herança mágica de seu avô voltou a mostrar sinais. Como não havia ninguém ali além dos dois, Shisan percebeu imediatamente que o elixir branco estava na alma de Zijin. Os dois então decidem descansar em uma cabana porque a noite estava chegando. Shisan, que costumava ser muito rude, agora está como uma seda perto de Zijin, tudo para ludibriá-lo, a fim de pegar o elixir branco dentro dele. Zijin conta a Shisan que está indo para a capital para fazer a prova real. Ele também diz que estava procurando por seu irmão mais velho chamado Daoran e pretendia dar o asno para ele. Porém, agora o asno desapareceu por causa do descuido de Shisan. A noite chega. Zijin, exausto de correr atrás do asno, finalmente adormece. Depois de se certificar de que Zijin estava dormindo, Shisan pega seu item mágico cortante e quando está prestes a tirar a vida dele, seu professor aparece do nada e o impede. O homem sugere várias maneiras mais seguras para ludibriar Zijin do que tirar sua vida. No dia seguinte, Zijin acorda e fica muito surpreso com a presença do asno. Zijin pensou que foi Shisan que o encontrou e ficou muito grato a ele. Porém, quem encontrou o asno foi o professor dele. A amizade entre os dois começa a se formar. Com a intenção de pegar o elixir branco de
Zijin, Shisan decidiu acompanhá-lo em sua viagem à capital. No caminho, eles chegam a uma aldeia que é muito tranquila, mas parece mal assombrada. Eles são surpreendidos por um homem que apareceu de repente atrás deles, alegando ser o dono de uma pousada. Por fim, eles decidiram passar a noite nessa pousada. Acontece que muitos alunos estavam estudando para a tal prova nessa pousada, o que deixou Zijin ainda mais entusiasmado com os estudos. À noite, quando ele estava descendo o corredor da pousada para procurar por Shisan, ele encontrou o dono da pousada, que lhe pediu que olhasse para a superfície de uma piscina. Quando Zijin olhou para a superfície dessa piscina, do nada uma longa língua o puxou para outra dimensão. Zijin ficou espantado e depois surpreso ao ver o dono da pousada se transformando em um enorme sapo demônio. O sapo então tenta tocá-lo com a língua, mas sua tentativa foi impedida por Shisan, que chegou do nada para ajudá-lo. Shisan e Zijin se esquivam da língua do ágil demônio sapo com grande dificuldade, até que finalmente Shisan dá sua vida por Zijin. Ele é sugado pelo sapo para dentro de sua boca. O assustado Zijin foge imediatamente do local. Em seguida, descobrimos que Shisan e o demônio sapo eram, na verdade, amigos. Eles planejaram tudo para assustar Zijin como parte de um plano para pegar o elixir branco. Porém, Zijin voltou com uma substância inflamável e uma tocha. Já que ele voltou, Shisan decide entrar na boca do demônio sapo novamente. O demônio sapo usa uma técnica de sucção que suga tudo à sua frente para dentro de sua boca, incluindo a tocha e a substância inflamável que Zijin trouxe. Não muito depois, a boca do demônio sapo explode e Shisan sai voando, porém seu corpo fica fraco por ter sido atingido pela explosão. Ele acaba revelando sua verdadeira forma para Zijin. O professor de Shisan age imediatamente, fazendo Zijin perder a consciência. Shisan acorda num barco com um demônio sapo em forma humana e seu professor no dia seguinte. O professor de Shisan sugere que ele leve Zijin para a cidade de Jiakang, porque eles não sabem se o elixir dentro dele é branco ou preto. Nessa cidade existe alguém que pode confirmar isso. Como Zijin já sabia da verdadeira identidade de Shisan, seu professor sugere inventar uma história para ganhar a confiança dele. Pouco depois, Zijin acorda. Shisan então revela sua verdadeira identidade, dizendo que é um demônio raposa e inventa uma história fictícia. O inocente Zijin acredita em tudo e concorda em ir para a cidade. Chegando lá, Zijin fica surpreso ao ver a beleza da cidade decorada com lanternas coloridas e muitas pessoas. Uma pessoa se aproxima dele e diz que alguém está esperando por ele. Zijin achou que se tratava de seu irmão, mas ele também duvidava que seu irmão estivesse em um lugar tão mundano quanto aquele. Zijin foi instruído a entrar em uma sala, enquanto Shisan espera do lado de fora com seu professor disfarçado de mulher. Dentro da sala, Zijin conhece uma mulher chamada Yinglian. Ele ficou fascinado por seus movimentos graciosos. Como se estivesse hipnotizado, seus lábios quase se tocam. Porém, ele volta a si e, em vez disso, pede desculpas por achar que passou dos limites. De acordo com o professor de Shisan, Yinglian é um fantasma que pode ver a cor do elixir da alma humana. Yinglian tentou se aproximar de Zijin, mas descobriu que o corpo dele tinha um selo protetor que dificultava para ela se aproximar dele. Zijin se apaixona por Yinglian após seu encontro e promete se casar com ela depois que passar na prova real. Yinglian ficou tocada, pois havia um humano que realmente a amava. Enquanto Zijin dormia em seu quarto, Yinglian diz a Shisan que ela não pode ver a cor do elixir da alma de Zijin, pois ele tinha um selo protetor em seu corpo. Zijin e Shisan finalmente chegam à capital. Antes de fazer a prova, Zijin ainda se preocupa em perguntar ao povo onde estava seu irmão, mas ninguém sabia. Shisan acabou se registrando na prova para que pudesse continuar ao lado de Zijin. Os dois fizeram a prova, que durou até as primeiras horas da manhã. Muitos candidatos perderam suas vidas devido ao cansaço, então os supervisores tiveram que proteger os participantes. A forma de Yinglian como um espírito aparece para Zijin para animá-lo. Porém, ela acidentalmente faz com que os espíritos de Zijin e Shisan saiam de seus corpos. Na forma espiritual, Zijin vê seu irmão fazendo a prova e começa a chorar. De repente, Daoran se transforma em um espírito contrário ao bem, que sempre irrita os candidatos para que eles falhem na prova. Daoran não reconhece Zijin e o puxa para um mundo espiritual. O homem havia perdido sua vida há muito tempo. Seu espírito vagava por ali porque falhou na prova real, mesmo quando não era
era mais jovem. Por outro lado, Shisan estava indeciso sobre pegar a alma de Zijin ou salvar sua vida. Ele finalmente decidiu entrar no mundo espiritual para salvar seu amigo. Porém, Shisan é pego no circo de espíritos curiosos. De repente, em uma situação cada vez mais difícil, a relíquia mágica do avô de Shisan emite uma luz muito forte. Essa luz faz Daoran relembrar sua verdadeira identidade e memórias com Zijin. Quando Daoran se lembrou de tudo, a herança se quebrou e todos os espíritos curiosos também desapareceram. Antes de desaparecer, Daoran diz a Zijin que o demônio raposa que o seguia queria o elixir de sua alma. Depois de fazer a prova, Zijin vai até Yinglian e a pede em casamento. Yinglian inicialmente recusa e revela sua verdadeira identidade como um fantasma. Zijin fica muito surpreso, mas ele já estava apaixonado por ela e o sentimento não iria desaparecer. Yinglian então convida Zijin para sair daquele lugar, pois Shisan e seu professor estão os observando. Por outro lado, Shisan deixa seu professor inconsciente e persegue Zijin e Yinglian, que fugiram para uma ponte. Shisan tenta impedir Yinglian e Zijin, mas Yinglian acaba partindo para cima dele. O choque entre os dois era inevitável. Zijin ainda está defendendo Shisan, embora Yinglian tenha dito a ele que Shisan só queria sua alma. Os dois param quando o demônio sapo toca Yinglian com algo que pode tirar sua vida. Com suas últimas forças, Yinglian tenta escapar com Zijin, porém ela já estava nas últimas e desaparece. Antes disso, Yinglian agradece a Zijin por amá-la e salvá-la. Zijin ficou muito chateado com Shisan depois de perder a mulher que amava. Eles então têm uma disputa não amigável e quando Shisan tem a oportunidade de tirar a vida de Zijin, ele não consegue. Shisan diz que não pegaria o elixir da alma de Zijin. Em vez disso, ele tiraria sua própria vida com um objeto que pode tirar a vida de qualquer coisa. Antes que Shisan pudesse fazer isso, um portal dimensional é criado atrás dele e o puxa para dentro. Shisan acabou sendo puxado de volta para a caverna de encontro dos demônios raposa. Seu avô e o sacerdote colocaram um selo protetor em Zijin e estavam observando os dois. Seu avô explica que Zijin foi o menino que salvou Shisan 500 anos atrás. Ele também diz que o elixir branco só pode ser obtido como uma doação baseada na sinceridade, e apenas Shisan pode pegar o elixir branco, já que ele se originou de sua própria lágrima 500 anos atrás. Ouvindo isso, Shisan corre de volta para Zijin. Não muito depois, os dois se encontram novamente. Shisan então se desculpa com Zijin por mentir para ele. Inesperadamente, Zijin não estava mais chateado e o perdoa, pois o tempo deles junto havia sido o melhor de sua vida. Ele então doa o elixir de sua alma sinceramente a Shisan, se desligando de sua própria vida. Shisan então arrasta o corpo de Zijin pela floresta de bambu de cabeça baixa, até que finalmente encontra o verdadeiro Shisan. Acontece que o Shisan que estava com Zijin era o professor dele disfarçado. O professor então diz a Zijin que seu elixir da alma não era branco. Tudo o que fizeram foi em vão. Shisan fica instantaneamente com raiva de seu professor e parte para cima dele. Mesmo sabendo que o conhecimento de seu professor é superior, Shisan nunca desiste e continua indo para cima dele. Seu professor então se transforma em um demônio raposa de 6 caudas e seus movimentos se tornam ainda mais fortes e perigosos. Shisan ficou desesperado até que finalmente caiu no chão com seu corpo muito danificado. Como seu último movimento, seu professor pretendia tirar a vida dele. Perto de seu último momento, Shisan pensou em Zijin novamente, se lembrando de todos os momentos de amizade sincera deles. Em seguida, tentou tocar o elixir de sua alma. Imediatamente, o elixir da alma negra de Zijin ficou branco brilhante e Shisan se transformou em uma raposa imortal de 9 caudas. Shisan, que agora estava no mesmo nível que o líder dos demônios raposa, não era um oponente que seu mestre pudesse vencer. Shisan então conseguiu vencer seu professor. Quando estava prestes a tirar a vida dele, novamente Shisan se lembrou das palavras de Zijin, pedindo-lhe para se tornar um bom demônio raposa. Shisan então deixa seu professor viver. Ele, que agora é igual em força a um deus, implora ao líder dos deuses para ressuscitar Zijin, mesmo que isso signifique que ele perderá todos os seus poderes. Seu pedido é atendido. Zijin voltou à vida, mas ele não se lembrava de nada sobre Shisan. Zijin acorda em uma floresta de bambu bem atordoado. Depois disso, ele volta para sua casa. Um dia, enquanto estava na floresta, Zijin encontrou uma raposa que não parecia estar muito bem. Ele levou essa raposa para sua casa e cuidou dela até que ficasse bem.
A raposa era Shi-san, que havia perdido todos os seus poderes e se tornado uma raposa comum. Embora infelizmente Zijin o tenha esquecido, Shi-san está feliz, já que Zijin está vivo. Zijin cuida de Shi-san com sinceridade e agora eles vivem lado a lado como dois melhores amigos. Obrigado por assistir, até o próximo!